Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite, que a paz, a luz do Divino Mestre Jesus possa se fazer presente em nossos corações e em nossos pensamentos. O tema de hoje para o nosso estudo, para a nossa reflexão, é a escolha das provas. Porém, antes de iniciarmos a nossa reflexão sobre esse tema, vamos à mensagem da noite e à nossa prece. A mensagem é do livro Jesus no Teu Dia a Dia, de Aguinaldo Paviani, pelo Espírito de José de Moraes. A lição é 76 e o tema é Nem Tudo é Karma. Você afirma com convicção que seus padecimentos são consequências do passado distante. Acredita em outra existência, foi um nobre, um rei, um príncipe, e agora sua pobreza, suas doenças são um castigo pelos seus desatinos do passado. Isso é possível, sem dúvida. Porém, olhe com um olhar mais aguçado aos acontecimentos da sua vida atual. A pobreza de hoje pode ter causa no passado, mas pode também ser fruto da imaturidade atual. A doença pode ter causa no passado, mas também pode ser fruto dos vícios atuais. A obsessão pode ter causa no passado, mas pode também ter causa nos desregramentos de agora. Se prestar atenção, verá que a maioria dos seus sofrimentos tem causa no agora. Nem tudo é karma. Não tenha a curiosidade de saber sobre outras existências. Deixe o passado quieto por enquanto. Mas se ainda assim deseja saber o que foi no passado, um alerta. Se o espírito apenas evolui e nunca retrocede na evolução, e hoje você tem tantos defeitos, imagine como você era
há 100 ou 200 anos atrás? Será que vale a pena saber? Belíssima lição que vem de encontro ao nosso tema de hoje. Já iniciando a nossa reflexão, nosso estudo, né, que faremos logo mais. Então, para que nós possamos entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, vamos asserenando os nossos pensamentos, os nossos corações, trazendo sempre a doce e meiga imagem de Jesus, para que assim, com essa imagem de Jesus diante de nós, nos religarmos ao nosso Pai de amor, bondade e misericórdia, pedindo a Ele a permissão para que os bons espíritos possam estar conosco nesta noite, nos auxiliando e nos amparando, para que assim possamos transmitir a mensagem que traz como tema escolhas das provas. Mas pedimos também, Senhor, que envolva todos os nossos irmãos que neste momento estão ligados conosco em pensamento. Que eles possam, neste instante, ser também envolvidos com toda a sua amorosidade. Esteja sempre conosco, hoje, agora e para todo e sempre. Então, o nosso tema de hoje é um tema um tanto amplo, né? E que há uma vasta informação e ensinamento nas obras espíritas, que é escolha das provas. A escolha das provas. O espírito, ele, enquanto permanece na erraticidade após voltar à pátria espiritual, ele pode escolher as suas provas? De que forma planejamos o nosso processo reencarnatório? Há a possibilidade de realmente participarmos do nosso planejamento reencarnatório? Bom, o nosso planeta, o planeta Terra, é um planeta ainda que dentro da escala dos vários mundos existentes nesse universo, né, nós sabemos que está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus disse que há várias moradas na casa do meu Pai, nós vamos ver que existem mundos primitivos que estão destinados às primeiras reencarnações, planetas, mundos de provas e expiações, mundos de regenerações, até nós chegarmos aos mundos mais evoluídos, habitados por espíritos que não têm mais a necessidade do processo reencarnatório para buscar a sua evolução espiritual. No caso do nosso planeta Terra, em que nós estamos ainda no crepúsculo da transformação para o planeta de regeneração, nós ainda trazemos as características do planeta de prova e expiações. Então, dessa forma, reencarnam espíritos para cá, para este planeta, que ainda necessitam passar por provações e expiações para que possamos reajustar as leis divinas e assim conseguirmos a nossa evolução espiritual. Então, são espíritos que, como nós, que estamos estagiando neste planeta, que cometemos ainda equívocos, enganos, que ainda fizemos escolhas equivocadas, que ainda tivemos atitudes que não conduz com as leis de Deus, e aí necessitamos retornarmos à matéria para que assim possamos fazer os nossos ajustes. Então, quem escolhe suas provas é o Espírito. Allan Kardec, através do Livro dos Espíritos, nas perguntas 258, 264, traz uma vasta orientação sobre esse tema. Então, o espírito, ele escolhe sim, ele tem a possibilidade de escolher as suas provas, desde que ele tenha mérito para tal. Nós, muitas vezes,
quando estamos revestidos da matéria, espíritos imortais, vivendo a experiência na matéria, que escolhemos muitas vezes as nossas provas de acordo com as condições espirituais, evolutivas em que nós nos encontramos, né? Porque eu disse que o espírito, ele pode sim participar do seu planejamento reencarnatório, desde que ele tenha mérito para isso, né? Então, quando nós escolhemos as nossas provas, né, nos deparamos com situações que vão nos levar a provações e a expiações para que possamos reajustar as leis divinas, trazemos conosco toda a bagagem das experiências de vidas pretéritas. E nessa bagagem, trazemos conosco também as dificuldades que nós não conseguimos lapidar, ajustar. E quando estamos estagiando aqui na matéria, muitas vezes nos deparamos com situações e, dependendo das situações em que nós nos deparamos, muitas vezes temos dificuldades de domar as nossas más tendências. E através do uso do nosso livre-arbítrio, podemos sim fazer escolhas equivocadas, não retroagindo no nosso processo de evolução espiritual, mas permanecemos estagnados, ou seja, agravamos a nossa condição evolutiva. E aí, quando despojamos da matéria, quando nós voltamos para o plano espiritual, vamos sim, numa condição com mais amplitude, né, libertos da matéria, nós vamos ter conhecimento de tudo aquilo que prometemos cumprir, tudo aquilo que planejamos e não conseguimos ultrapassar, não conseguimos fazer os ajustes necessários para dar o salto na nossa evolução espiritual. Então, quando o espírito ele toma conhecimento, né, das suas falhas, dos equívocos cometidos, que não conseguiu cumprir com o seu planejamento reencarnatório, ele sente a necessidade de retornar para fazer os seus ajustes. Se é um espírito mais esclarecido, um espírito que ele sucumbiu no seu planejamento reencarnatório, mas ele também teve méritos, ele irá fazer parte do seu planejamento reencarnatório numa próxima oportunidade. E, logicamente, todo o nosso processo de planejamento reencarnatório conta com a participação de espíritos evoluídos, de nossos mentores espirituais, que muitas vezes são espíritos que conviveram conosco enquanto encarnado, né? Pode ser algum parente, né, que já conseguiu um degrau maior da evolução espiritual. São eles que nos recebem no plano espiritual e vão nos acompanhar. Mas, porém, existem aqueles espíritos que não têm condições de participarem do seu planejamento reencarnatório. São espíritos muito endividados, espíritos ainda que não conseguiram domar as suas má tendências, que quando estiveram estagiando na matéria, cometeram crimes, né? Cometeram muitas atrocidades. São espíritos que não têm condições ainda de participar do seu planejamento reencarnatório. Então, os processos de reencarnação, eles acontecem de uma forma quase que compulsória. E aí nós ficamos perguntando, mas aonde que está a bondade e misericórdia de Deus? Ao fazer com que o espírito ele não tenha participação do seu planejamento reencarnatório e reencarne de forma compulsória. As leis de Deus é uma lei de amor, bondade e misericórdia. Muitas vezes, como aquele espírito ele não tem condições, pela sua condição evolutiva, de entender, né,
esse amor, essa misericórdia, essa justiça divina e as leis divinas, porque a lei de Deus é uma lei de amor, é uma lei de perdão, é uma lei de misericórdia. Então, muitas vezes, esses espíritos reencarnam com muitas limitações, às vezes com uma deficiência física, mental, né? Porque a única oportunidade que aquele espírito tem dentro daquele corpo limitado, para que ele não venha cometer os mesmos erros do passado. Quantos espíritos nascem, renascem, né, na matéria, em condição física, mental, perfeito. E durante a sua trajetória reencarnatória, muitas vezes acontece situações que levam aquele espírito a uma lesão cerebral, ou fica tetraplégico ou paraplégico. Então, são escolhas que nós fazemos no mundo espiritual. São condições necessárias para que nós possamos ajustar as leis divinas, né? É o único caminho, muitas vezes, é a única condição, muitas vezes, que aquele espírito tem para que ele possa domar as suas má tendências, para que nós possamos nos ajustar às leis divinas, conquistar essa lei de amor, de perdão, de caridade, tomar consciência da nossa condição espiritual. O que significa 30, 50 anos você viver numa condição limitada frente à eternidade que nos aguarda, né? Então, a lei de Deus é uma lei de amor, de misericórdia. Ele nos dá todas as condições e todas as possibilidades necessárias para que nós possamos fazer os nossos ajustes, né? Então, nem todos têm o poder de escolher. Há necessidade de termos mérito para que nós possamos participar do nosso planejamento reencarnatório. E, muitas vezes, nós solicitamos condições, situações de pobreza, virem situações de riqueza, de beleza, que são provas muito difíceis, porque há muita facilidade, né? Você vir numa condição em que você é abastado materialmente, ou que você é provido de uma beleza, né? Então, há necessidade de uma luta interna muito grande para que nós não possamos ser envolvidos por essa energia de materialismo, né? Ou essa energia de acreditar que a beleza física ela é muito mais importante do que a conquista da beleza interior. Então, espíritos que cometem muitos atinos, crimes, eles não tiveram, eles não podem, não têm condições, melhor dizendo, de participarem. Então, como diz aqui, as reencarnações, elas são de uma forma compulsória. E a condição que Jesus possibilita, que Deus nos dá a oportunidade, é para que nós possamos domar as nossas más tendências, as nossas dificuldades, né? Uma vida de 30, como eu disse, 50 anos, é muito pequena em relação à eternidade que nos espera. E o tempo no plano espiritual, no plano astral, é diferente do tempo em que nós permanecemos revestidos na matéria. Então, aí cabe, quando nós escolhemos ou quando nós renascemos num corpo de matéria limitado, né, mentalmente, fisicamente, é uma provação também e uma expiação para a família, que deve ter esse entendimento, também auxiliando esse espírito que veio nessa limitação para a sua evolução espiritual, né? Quantas situações em que nós deparamos também com espíritos que trazem doenças de ordem psíquica, né? A esquizofrenia, a bipolaridade, são situações em que houve a necessidade daquele espírito vir naquela condição para que ele possa
ajustar as leis divinas, né? Então, Deus, Ele nos dá todas as oportunidades necessárias para que nós possamos fazer o nosso processo de evolução espiritual, né? Nós nunca retrocedemos nesse processo de evolução. Nós podemos sim, dependendo do nosso planejamento, dependendo das provas, das expiações que nós deveremos enfrentar, e muitas vezes fazendo uso do nosso livre-arbítrio e equivocarmos, agravarmos a nossa reencarnação. E aí, ao nos depararmos com a realidade no plano espiritual, vamos ver e tomar conhecimento dos equívocos que cometemos. Daí vem a necessidade, a vontade do espírito, ao tomar a consciência dos seus erros, né, ou o seu fracasso diante do planejamento reencarnatório que foi feito, de retornar, aguardando uma próxima oportunidade. E nós levamos muitos anos para termos uma oportunidade de retornarmos à matéria. E enquanto permanecermos na erraticidade, que é o local onde permanecem espíritos como nós, que ainda têm necessidade de reencarnar, lá nós passamos um período evoluindo também do ponto de vista de aprendizado, de preparo, para que numa nova oportunidade, com a permissão de Deus, retornarmos à matéria. Por isso que é importante nós fazermos essa reflexão do ponto de vista de que nós que estamos aqui revestidos da matéria, né, espíritos imortais que somos, vivendo a experiência na matéria, de aproveitarmos essa oportunidade, de trabalharmos as nossas dificuldades, de identificar em nós as nossas mazelas, a fim de que nós possamos já fazer os ajustes necessários nesta experiência reencarnatória, porque assim nós vamos dando saltos no nosso processo evolutivo e ao retornarmos no plano espiritual, retornaremos numa condição melhor. E estando em condições evolutivas melhores, teremos condições também de participar de uma forma mais consciente, mais esclarecidos que retornaremos, né, com uma consciência mais desperta, né, identificarmos as necessidades que ainda teremos ao retornarmos no corpo de matéria, não sucumbirmos, nos esforçarmos para que assim possamos galgar, né, degraus mais elevados dentro do nosso processo de evolução espiritual. Como diz Leon Denis no livro O Destino e a Dor, é um livro que fala muito sobre as questões, as dificuldades que nós temos dentro desse processo de evolução espiritual. Ele diz o seguinte: a reencarnação é um grande espiral, né, da evolução. Ele fala que esse ir e vir, né, despojarmos da matéria, irmos para o plano espiritual e retornarmos, é um grande espiral nesse processo de evolução espiritual. E no livro dos Espíritas diz o seguinte: renascer em um meio de criminosos, o espírito ele pode solicitar nascer em um ambiente insalubre, num ambiente onde há criminosos? Sim. Muitas vezes ele pede para nascer em ambientes com dificuldade, para que ele possa, através daquela situação, se esforçar dentro dessa prova, dessa provação, dessa expiação, se esforçar para não sucumbir, para não se envolver com aquele meio. Quer dizer, ele vai fazer um esforço para se sobressair de forma que ele possa crescer moralmente, mesmo vivendo num ambiente com influências, né? Influências estas que são influências que não lhe possibilitará a evolução espiritual.
Ninguém planeja no mundo espiritual ser criminoso. Não é isso. Muitas vezes, aquela pessoa ela é levada para esse caminho pelas suas próprias escolhas, pelo uso do seu livre-arbítrio, porque não conseguiu domar as más tendências que traz de vidas passadas. Por isso que, às vezes, nós solicitamos reencarnar em situações, em ambiências que são verdadeiros desafios, que vai exigir de nós o esforço, vai exigir de nós o despertar da consciência, para que assim possamos entender que a verdadeira vida é a vida espiritual, que esta vida que nós vivemos na matéria, ela é transitória, mas importante para o nosso processo de evolução espiritual, porque é aqui que nós aprendemos a enfrentar as nossas dificuldades, a enfrentar as nossas provações, as expiações, para que através das mais variadas experiências que nós deparamos, vencer a nós mesmos. Então esse é o grande desafio, vencer as nossas próprias dificuldades. Então todas as vezes que nós nos depararmos com situações difíceis, ou fizermos essa viagem interior, fazermos uma reflexão em torno daquilo que nós mais temos dificuldades, que nós possamos lembrar que esta vida é a vida transitória, que nós estamos submetidos às leis divinas, às leis de Deus, que são leis de amor, de justiça e misericórdia, e que Ele nos possibilita as variadas oportunidades e situações para que nós possamos, como alunos matriculados nesta escola planetária, possamos nos esforçarmos nessa escola para que possamos buscar cada vez mais a ascensão nessa trajetória escolar que representa a nossa evolução espiritual. Que nós possamos não desperdiçarmos as oportunidades que Deus nos oferece. Que nós estamos nos lugares, pertencemos às famílias, escolhemos as profissões, os trabalhos, as diversas situações das quais necessitamos para a nossa evolução espiritual. Muitos de nós tivemos a oportunidade de participar do nosso planejamento reencarnatório. Tudo aquilo que nos acontece, a situação com as quais nós nos deparamos, situações muitas vezes de pobreza ou de riqueza, limitações físicas e outras limitações, fazem parte do nosso planejamento reencarnatório, que nós escolhemos. Se não tivermos oportunidade de escolher, que nós possamos, a partir deste conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, esse despertar da consciência de que, agindo e nos esforçarmos para melhorarmos, numa próxima oportunidade, poderemos retornar em condições melhores. Que numa próxima oportunidade, ao voltarmos para o plano espiritual, mais despertos, melhores do que aqui chegamos, ao retornarmos, poderemos, quando Deus permitir uma nova oportunidade, revestirmos da matéria em uma condição melhor. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos nós. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos ilumine e nos abençoe para todo e sempre. Que nós possamos, ó Pai, a partir desta reflexão, valorizarmos cada vez mais a oportunidade que Deus nos dá da vida, que nós possamos, enquanto estagiando na matéria, vivendo a experiência material, nós possamos a cada dia agradecer e viver
nos preocuparmos com o nosso dia a dia, sempre no sentido de amanhã nos esforçarmos em sermos melhores do que hoje. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos ilumine e que os bons espíritos neste momento possam fluidificar as nossas águas, colocando o remédio necessário para o refazimento do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Que nós possamos ter uma semana de muita paz, muita harmonia e que Jesus possa permanecer em nossos pensamentos e em nossos corações. Boa noite, gratidão e um beijo no coração de todos vocês. Muita paz.